Eu gostei do discurso, eu lembro quando o Brizola era vivo, brasileiros e brasileiras, era muito engraçado. Também, serve. Calma aí, galera, tudo calma igual. aí, deixa ele falar aí, pô. Esse discurso é muito lindo, né? Brasil! Brasil vai prover, a nação brasileira irá lhe dar todo o conforto. A empresa, a grande indústria nacional, a SEDAI, por exemplo, é uma baita indústria estadual, que não tem um pingo de água lá em casa há uns 5, 6 anos. É maravilhosa. A indústria de camisinha no Acre, que é estatal também. Ou seja, tá aí o Brasil cuidando até do seu pênis. É uma coisa maravilhosa. Então... Palavreado tem menor de idade. Mas é uma questão científica, pênis, pô. Tudo bem. Palavreado tem menor de idade, vamos lá. Do seu piu-piu. Então, segue dizer que o Estado vai prover industrialização. O mundo já está discutindo a 4ª revolução industrial. Calma aí, gente. Já Deixa tá o Carlos Eduardo falar. Estamos discutindo aí, porque as crianças hoje em dia não querem mais ser metalúrgico, não, meu amigo. As crianças querem ser youtuber. A gente está discutindo esse negócio aí. Criança não está discutindo. Calma aí, cara. Industrializar. Calma aí, quem industrializa um pouco? Quais são as maiores indústrias brasileiras? Tudo privada. Maiores indústrias brasileiras, tudo privada. Tudo privado. Como é que você abre empresa? Com liberalismo, com redução de impostos, leis trabalhistas flexíveis. Quer comparar a legislação trabalhista da Inglaterra com a brasileira? Impossível. Contratual, a indústria americana, olha o desemprego, o crescimento nos Estados Unidos, 3,5%. Desemprego nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos chegou emprego pleno. Quase todo mundo tem emprego lá. Por quê? Não tem carteira assinada, é contrato. A média salarial do americano, quase 3 vezes maior que a brasileira. Até se discute, o chinês é desempregado, o chinês era escravizado. Vai ver a média do trabalhador chinês, que está em $1.000 e poucos, o dobro da nossa, quase. Isso é 1 bilhão de chinês, cara. E o chinês está empregado não sei aonde. O Brasil tem 220 milhões de brasileiros, está desempregado o quê? 14 milhões. Por quê? Porque o Estado se metendo, onerando, Dilma lá, pegando seu dinheiro, emprestando a rodo. É isso. Então, falar que o Brasil aí não vai ter... O Brasil, grande gestor de economia, esse keynesianismo aí meio disfarçado em macroeconomia, não resolve. É muito lindo. E a questão do Exército? Errou, bota na cadeia. Não independe se é verde oliva ou se é cidadão comum. Qualquer que errou. Eu só acho um pouco exagerado essa repercussão, porque quando o traficante fuzila turista, eu não vejo ninguém na rua fazendo então não sei o quê, entendeu? E isso acontece quase toda semana. Quando o meu Uber tomou tiro em Belford Roxo, eu não vi ninguém fazendo uma SA, e não tomou tiro da polícia não, meu. Tomou tiro de uns marginal lá, um fuzil na mão. Tá? Negócio de plebiscito, o Brasil não tem muito costume de respeitar plebiscito, não. Está aí o desarmamento, que o povo todo foi contra e engoliram na gente o Estatuto de Desarmamento. Calma, vou falar para a plateia uma coisa, os ânimos... Calma aí, por favor. Pô, os ânimos estão, vamos ficar calmo. Calma. Lá fora a gente debate, a gente troca ideia, tira foto de todo mundo. Quem diria eu vou tirar foto com a galera do MBL, tirar foto com a galera do PDT, entendeu? Ainda tem gente que fala que no meu Facebook eu sou um cara antidemocrático. Pois é, aqui, sou antidemocrático, mas beleza. Calma aí, galera, vou fazer uma pergunta aqui. Cadu, vamos lá. Mulher, ia se aposentar com 62 anos, vai para 65. Professor, ali meus amigos professor, grande Robson... 30 anos de contribuição, vai se aposentar com 60 anos. Trabalhador rural, Associação Trabalhador Rural. Poxa, manda o papo. Isso é justo? Dá a sua opinião aí. É justo? E justifique. Sim, por quê? Não, justo é se aposentar com 22 anos. O que é justo? O que é o seu justo, o meu justo, o justo dele? O justo do Neymar, por exemplo, que a moça citou. O justo do Neymar é se aposentar com 34 anos. É possível? Dá para fazer? O Neymar consegue se aposentar com 34 anos, ganhando bilhões, sonegando mesmo, que sonegou. Ele consegue, alcançou o nível social lá e vai se aposentar. Agora, primeira coisa, mulher se aposenta agora com 62. Não, eu falei, você não prestou atenção na minha pergunta. Eu falei que primeiro 62, depois foi para 65. Está até no site da Globo, tá? 62, depois eu li 65. Se eu tiver errado, eu tô aqui, mas a discussão, democracia, entendeu? A discussão agora tá mulher 62 e homem 65. Isso aí. Porque eu tiver errado, tranquilo. E diziam muito que era questão de machismo, né? Que essa reforma, na minha opinião, tinha que ser igualitária, todo mundo 65. Mas vamos, né, combater o machismo e a desigualdade entre as mulheres, que assim usam muito esse discurso, reduzindo lá o ano de contribuição dela, o tempo. Eu acho que é o seguinte, o que eu estou falando, o justo é possível?
Nesse caso, não. Se você manter a regra atual e o déficit crescendo, e você não mexer em nada na idade mínima, que quase todos os países evoluídos do mundo têm idade mínima, até Europa, então a gente discute na OCDE, que ele fala muito, a média lá é 61, 62, 63, tem país que é 70 anos de idade, né? Aí que é possível, tem que ver o que é justo e o que é possível. A gente tem que fazer uma escala honesta, uma escala responsável, olhar no olho do brasileiro, saber que isso não é popular, que isso não agrada a todo mundo e fazer o correto. Fazer uma reforminha para agradar todo mundo foi o que levou o Brasil até aqui. O que mais que a gente teve é governos populistas que tentou agradar Deus e o mundo, e o que a gente viu? Agradou grandes empresários como Odebrecht, Camargo Correia, e isso que eles agradaram, grandes campeões nacionais, que pode ser um modelo diferente do que ele fala, mas assim, ter o Estado como grande campeão nacional não me vê muita coisa diferente aí do que o outro governo defendia. Então é isso. Vai discutir justiça ou vamos discutir economia? Vamos discutir cálculo? Vamos discutir matemática? Ou quer discutir justiça? Tá bom, vamos discutir justiça. Deixa o jovem desempregado, ou então onera mais o jovem para aposentar as outras pessoas mais cedo. Isso não é justiça, na minha opinião. Só isso. Vamos lá, Matheus. Volto a falar, da onde vem o déficit da Previdência? Gente, o déficit da Previdência é o seguinte, o Brasil, ele tem um déficit na Previdência pelo esfriamento da sua economia. Você falou de indústria nacional, gente, e agora falou mal do Odebrecht. Bom, a Odebrecht, quem roubou, tem que pagar, mas você não tem que abrir mão de uma empresa que emprega. Então, eu não estou falando só da indústria estatal, gente. Apesar de indústrias estatais serem base de várias economias do mundo, inclusive liberal, sacou? A Petrobras, que foi um grande orgulho do Brasil, hoje está mal das pernas. A Eletrobras é uma empresa estatal estratégica. Mas eu defendo a indústria nacional, pô. Aqui, indústria nacional, gente, não é indústria estatal. Indústria nacional é indústria estatal e a privada também, que empregue. E indústria não é só metalúrgica, não, para falar, companheiro. Não, gente. Indústria é o segundo setor da economia. Então, tudo que não for serviço e tudo que não for agricultura é indústria, sacou? Então, a gente pode alimentar a indústria fazendo a quarta revolução industrial. Você falou da China, muito obrigado, cara. A China, e você fica falando mal de Partido Comunista, cara, eu acho que você não leu o último artigo do Xi Jinping, que é o presidente da China, defendendo lá Marx e o cacete. Olha que nem eu sou essa coisa. A China tem 149 conglomerados estatais. E é o país que mais tem unicórnio. O unicórnio é a empresa que tem mais de não sei quantos bilhões no seu valor de mercado. Mas também tem 149 conglomerados. Conglomerado não é empresa, não. É conglomerado. Gente, é empresa estatal pra cacete. O metrô de Xangai, 70% do seu... que é o maior metrô do mundo, que ele começou a fazer em 93. Imagina, o metrô de Xangai, filho, ia chegar aqui, cara. Ia chegar da Carioca até aqui. 70% do orçamento foi feito com o Banco Municipal de Desenvolvimento de Xangai. Outros 30% foi feito com a iniciativa privada. Então, não tem preconceito com a iniciativa privada. Mas temos que elevar o padrão de nação. Sabe por quê? Isso, as pessoas, às vezes, prometem um novo, querendo voltar ao Brasil nos anos 20. O Brasil que ele está falando que tem que ser feito, isso fazia antes. Rui Barbosa fez antes. E fez um encilhamento, inclusive, na política monetária. Então, não é um... Não estou aqui falando do o velho contra o novo. Que velho é esse, que novo é esse? Volto. A Previdência Social do Brasil está deficitária pelo esfriamento da economia. Agora temos que saber o que esfria a economia do Brasil. Porque ficar nesse... o mais velho tem que trabalhar mais, porque onerar o outro... Não precisa dos dois... Tempo, o pobre, o velho, o tempo. Desculpa. Não precisa atacar os direitos do jovem pobre e do rico pobre. Inclusive, com a Previdência Social, a média, a diferença entre brancos e negros, que aí é um contraste do Brasil, entre brancos e negros, na Previdência, a diferença entre os ricos, os pobres brancos e os pretos pobres, ela diminui. Então, a Previdência Social, além de tudo, é uma questão de justiça social, sobretudo com o trabalhador rural. Tempo, que já passou, se prolongou, não tem cronômetro. Vamos lá. A questão do trabalhador rural que você falou também tem que medir e é diferenciado, não é igual a do trabalhador urbano. Então, eu acredito no molde atual está ok. Discute muito a aposentadoria rural, que tem um déficit de 119 bilhões, né? Porque antigamente, basicamente, você ia no sindicato dos trabalhadores, conversava lá, justificava,
um grande passo da reforma da Previdência foi combater essa fraude. Chegava lá, aqui no Sindicato dos Trabalhadores do Setor Rural, eu trabalhei 20 anos e comprovava e se aposentava. Era assim. Agora o Sérgio Moro digitalizou o sistema, né, o Ministério do Trabalho também, quer dizer, acabou, digitalizou o sistema, está mais prático, diminuiu muito a questão dessa... E o trabalhador rural, gente, não é sem terra não, porque eu nunca comi um saco de feijão de sem terra. Então, hoje em dia, maquinários pesados, grande industrialização no campo, promovem o farto alimento. O Brasil virou celeiro do mundo, a gente alimenta quase o planeta. Então, por quê? Não é com aquele, infelizmente, o Brasil não é mais aquele cara que fica ali cavucando terra, é um grande maquinário de milhões, né, que faz o grande serviço de soja, por aí vai. A questão, qual era a outra questão? Você acha justo? Ah, sim. E o meu amigo falou da mulher questão chinês, eu falei da relação trabalhista chinesa, não falei da exploração pelo Partido Comunista Chinês e a falta de democracia na China. Se quiser, a gente pode sentar e discutir aí, sobre comunismo. A gente senta aqui um dia, bate Max, vai ser um show de bola. Então, essa que é a questão que eu falo. A questão da déficit da Previdência, não sei o quê, tá bom. Tem um déficit de 269 bilhões. O governo tira de onde? De você, de novo. A gente vai entrar nesse papo. Calma, gente. Tira de você. A gente não tira, vai tirar de onde? Tem 269 bilhões. A Previdência, com 5 vezes que gasta em saúde, 6 vezes que gasta em educação. Ou seja, a gente está pagando o idoso gastando muito mais dinheiro com uma pessoa idosa do que aquele jovem na pré-escola lá, com 4 anos, para aprender o beabá. A gente está gastando com a camada que, graças a Deus, se aposentou, chegou lá, conseguiu, venceu, trabalhou a vida inteira, sim, direito dele. Está gastando 6 vezes mais com ele, que é o vovozinho, do que com o netinho. Entendeu? E qual a expectativa desse netinho quando chegar lá na frente? Ele vai ser um vovô muito mais pobre que o vovô é hoje. Porque a gente vai ter que onerar o netinho. Ah, vai onerar a empresa? Onera a empresa. Sai todo mundo do Brasil e a gente que é pobre vai ficar aqui. Ninguém vai trazer investimento, ninguém vai trazer nada. Vou olhar para o Brasil e vou falar assim, país todo enrolado, todo devendo. Vamos abrir um grande mercado no Brasil? Não. Vamos pegar dinheiro do pobre com a inflação que vai subir, logicamente, a dívida pública quando sobe, inflação descontrola, de inflação subindo, todo mundo devendo, eu vou investir no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Gente, calma, o debate tá bom pra caramba, tô feliz pra caramba, mas vamos ter calma aí. Tá aqui igual o Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, vamos ter calma. Ele é Flamengo, eu sou Vasco. Penta esse ano. Matheus, vamos lá. No mundo todo, que eu estiver errado, pode me corrigir, não sou dono da verdade não, estou aqui para aprender também. A Previdência, se não me engano, é capitalização. Capitalização. Não seria interessante isso no Brasil? Mas como seria a situação de um aposentado, morador, nada contra, gente, de Japeri, Paracambi, Engenheiro Pedreira, ganha salário mínimo, ele todo mês lá depositar um dinheiro quando trabalha na capitalização. Não seria mais interessante ter a propaganda na televisão, ajuda o governo, as pessoas, os formadores de opinião, ajudar esse trabalhador? Talvez não estaria nessa situação? Queria que você falasse um pouco. E só uma observação, gente. Os partidos, seja de direita ou esquerda, debatem muito pouco sobre isso, capitalização. Talvez não seria interessante. Eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Aprendo com vocês. Vamos lá, Matheus, Jacarepaguá. Todos nós aprendemos, gente. Então, volto a dizer, o Brasil, tirando a Estônia, que eu acho que ninguém acha que a Estônia é um paraíso, com todo respeito à população da Estônia, que caso esteja vendo isso, mas o Brasil e a Estônia são os países que não tributam lucros e dividendos. Os únicos. Ah, então a empresa vai sair do Brasil porque tributa? Não, gente, se fosse assim, as empresas sairiam da França. Não teria McDonald's na França. Não teria McDonald's na Noruega, não teria McDonald's na Alemanha. A Alemanha é o país que tem a mão de obra mais cara da Europa e a economia mais competitiva. Não são falsas dicotomias, gente. O que faz a empresa vir para o Brasil desenvolver, é a capacidade de produtividade. Mas quando você continua com esse esquema de transferência de renda a 1% mais rico, que vive de especulação, nada contra o mercado financeiro, eu acho que tem que ter um mercado financeiro, mas ele tem que estar alinhado junto com os interesses do mercado produtivo. O mercado produtivo do Brasil, o que é o mercado produtivo do Brasil? É a indústria nacional, mas também é o dono da loja aqui, é o dono da Casa de Bahia. Esse é o mercado produtivo, que gera emprego, que você compra. Então, a gente tem que ter noção do seguinte,
Fala disso o tempo todo, que não tem que taxar 1% mais rico porque as empresas vão sair do Brasil. O Brasil é um mercado de 210 milhões de habitantes. Quem vai sair de um mercado de 210 milhões de habitantes? Só quando a renda dos 210 cair. Mas a renda dos 210 milhões cair só volta a crescer com um projeto de industrialização. E o modelo que está sendo adotado hoje e antes de 1930 não garantir a industrialização do Brasil. A gente tem que saber um pouco da história do país, entende, gente? Então, o debate tem que ser esse. Sobre capitalização, volto a dizer, a Organização Internacional do Trabalho disse que quando a capitalização totalmente é privada, existem graves problemas, como está acontecendo no Chile. Acho que no Brasil a gente pode adotar uma capitalização mista. O rico, de uma transição, entende? Até porque um regime de transição é interessante. Isso foi proposto pelo Ciro Gomes, que foi meu candidato na última eleição. Então, eu não vejo problema em fazer um regime de capitalização misto, em que o Estado tenha uma interferência, mas que o setor privado também atue. Mas o problema é, o déficit da Previdência, é a pergunta que ninguém responde, o déficit da Previdência Social aconteceu com o esfriamento da economia. O trabalhador que vai ficando mais velho fica mais tempo aposentado. Até porque ninguém vai torcer para o velho morrer, né? Então, assim, o debate tem que ser o seguinte: a produção brasileira financia a Previdência. Então, a Previdência Social é intimamente ligada à produção. Esse é o debate que tem que ser feito. A questão da capitalização, basicamente, é o seguinte: você vai trabalhar, vai contribuir para um fundo, esse fundo vai render, né, e lá na frente você vai ter o seu valor, né, em forma de salário, como a previdência privada que a gente tem na maioria dos bancos hoje em dia. Basicamente, você tira das costas do governo essa conta, e o trabalhador vai pagar essa conta e vai se aposentar com os lucros e os ganhos da sua própria pensão, né? Eu acho que tem que ser mista, logicamente. Às vezes as pessoas não conseguem chegar lá na frente com uma renda muito boa, mais ou menos. O governo entrar com salário mínimo e por aí complementar, a gente chega num ponto mais ou menos parecido. Citou Ciro Gomes, eu não detesto Ciro Gomes, tenho uma total repulsa aquele ser humano. É o tipo de pessoa, que rasga a faixa de professor, que ofende senhora em fila de posto de saúde. Então, esse não é o tipo de pessoa que eu quero governando o país. Mas, eu lembro desse momento. Calma aí, gente, calma aí. Calma aí, gente, por favor. Depois vai ter, um minutinho, Carlos Eduardo. Depois vai ter pergunta da plateia e depois as considerações finais. Vamos ter calma, por favor, gente. Eu nunca sei também qual é o lado do Ciro Gomes, onde ele está no PMDB, onde ele está no outro, estava na Arena, estava não sei aonde, estava não sei o quê. Todo dia ele está onde ele vê mais chance de deslumbrar o poder. Então, tipo de pessoa que não tem lado nenhum. Não tem lado, não tem jeito, não é esquerda, não é direita, é o quê? É nada? É um ser abjeto que sobrevoa pelo Brasil com uma ampla sabedoria, que entende todos os problemas do pobre, entendeu? Tanto que no Nordeste multiplicou o número de pobre. Então, tá lá, grande coronel, grande dinheiro, mandando em tudo e Deus e o mundo. Então, eu acho que é o seguinte, capitalização é um bom caminho, mista, do mesmo jeito que você está falando, tudo bem. Acho que a gente não discorda muito disso aí, não. Agora, de onde você quer tirar o dinheiro, que eu acho muito preocupante. Eu acho que a gente que mora aqui, quilômetro 32, situação miserável que tem, entendeu? É complicado. Então, a gente quer emprego, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar o nosso, voltar para casa. Agora, se é CLT, se não está muita gente aí desesperada caçando qualquer coisa. Eu acho melhor ter uma renda e da sua renda você tirar a sua precaução previdenciária do que ficar pedindo que o governo venha me ajudar. Porque eu moro aqui há muitos anos e eu nunca vi o governo me ajudar muito aqui não, entendeu? O Estado... Poxa, não, cara, os ânimos estão muito exaltados. Vamos para a pergunta da plateia. Só a minha tréplica rapidinho. Sobre o Ciro não terminar em nenhum partido, é o seguinte: o Ciro tem o mesmo projeto desde 96 para 98, quando ele era do PPS. Quando o PPS virou um partido de centro-esquerda, veio do Comitê Central do PCB. A história partidária do Brasil, tá, gente? Quando ele sai o PMDB, na época, não é essa porra de Cabral e tal, não. Até porque o PMDB, à época, era o partido que fazia oposição à ditadura. Outra coisa, Ciro nunca foi da Arena. Se me provarem que o Ciro foi da Arena, eu dou R$2, tá? Mas, então, sobre o Ciro, ele foi do PMDB, foi pro PSD, fundou o PSDB, que é um partido originalmente social-democrata, hoje não é mais, desde Fernando Henrique não adota mais essa postura, ele sai, vira o PPS,
que é o Partido Popular Socialista. Até 2004, o PPS, com o grupo do Roberto Freire, que hoje é Cidadania, vira um partido de direita. O Ciro vai para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é um partido de centro-esquerda, que fica até 2013, Romário foi do PSB, que fica até 2013, 14, e ele sai porque ele não quis apoiar o falecido Eduardo Campos. Em 2014, ele funda o PROS, que é um partido de centro, para fazer um debate sobre soberania nacional, e vem para o PDT. Inclusive, em 2012, ele foi apoiado, candidato a presidente, pelo Brizola e pelo PDT. Então, assim, sem crise sobre essas coisas. Sobre ele ser coronel, irmão, coronel tem que ter rádio de terra. Se você provar uma terra... O Ciro tem um apartamento em Fortaleza. Se você provar um latifúndio, nada contra, vamos fazer um debate de latifúndio, eu defendo a Cátia Abreu, então não tem problema. Se você provar que o Ciro tem um latifúndio, e se você provar que o Ciro tem uma rádio e uma TV, aí eu também dou mais uns 5 mil. Se quiser uns 50 e tal, não vou ser taxado mesmo? Calma aí, calma aí, calma aí. Então, assim, esse é o debate que tem que ser feito. Então, sem essas coisinhas. Então, vamos voltar ao debate da Previdência, gente. A Previdência Social... Já fugiu totalmente o assunto. Fiz a pergunta, responderam coisas totalmente diferentes. A Previdência é porque tá fica fogo, com umas provocações e a galera... Tá fogo, tá... É porque mas faz parte. A política, faz parte, assim, a política nada contra, é humana. faz parte. A política é humana. Mas tá aqui, gente. Tô sendo o cara mais chato do mundo hoje. O déficit não tá não, cara. O déficit da Previdência, ele tem relação com a capacidade de produção do Brasil. Então, quando o Brasil decresce, quando o Brasil diminui o PIB, óbvio que vai ter déficit. Mas isso não quer dizer que o pobre tem que trabalhar mais, que o trabalhador tem que trabalhar mais. O trabalhador já trabalha bastante quando tem emprego. O debate tem que fazer. Por que o MBL não critica o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não faz um pronunciamento sobre emprego no Brasil, nem na posse. Num país que está aí desempregado pra cacete, não faz uma coisa. Então, olha só, o Estado não está chegando aqui, então realmente o Estado mínimo é complicado. Então, se você está falando que tem vários problemas, o Estado mínimo, para quem mais precisa, é muito complicado. A prática é o critério da verdade. Chega, agora, plateia, uma pessoa vai fazer pergunta para o Matheus, a outra vai fazer pergunta para o Carlos Eduardo. Quem começa? Jean Fernandes, que é também do PDT, vai fazer pergunta para o Cadu. E a menina, qual é o seu nome, minha linda? Giza, vai fazer pergunta para o... A gente, duas perguntas para cada, mas não demora muito, não. Ao PDT, é muito bom poder participar de um debate, de desmentir alguns mitos. Eu queria começar falando um pouco, vou te fazer uma pergunta muito mais, uma provocação do que você já tem dito. Um é sobre a industrialização e o papel do Estado, porque é o seguinte, você falou, não sei se você mora no quilômetro 32, mas você mencionou o quilômetro 32. E muito do lado do quilômetro 32, nós temos ali quase que do lado do Grão-Pará, a Ambev, que é uma empresa que polui o Rio Guandu, que é um rio que está em Nova Iguaçu, é uma empresa que explora a cidade de Nova Iguaçu, mas não tem nenhuma responsabilidade social com a cidade de Nova Iguaçu. Eu sei disso porque eu trabalhei na prefeitura e não é vergonha para ninguém, porque eu abri mão do meu cargo, por falta de responsabilidade política do prefeito Rogério Lisboa. Eu reconstruí a coordenadoria de juventude da cidade e abri mão do meu cargo, porque entendia que o prefeito não estava interessado em discutir política pública para a juventude dessa cidade. E eu me deparava com os executivos da Ambev que não tinham nenhum compromisso com o quilômetro 32, com o Grão-Pará, porque é só olhar, gente. O que mais chega é ônibus de todo lugar do estado e a Ambev não emprega sequer morador de Nova Iguaçu e fala, não tem capacitação. Por que não investe? Porque tem um sistema S. Por que não busca ali a responsabilidade social com o Senac, com o Senai? Não existe interesse. Não existe interesse. E quando se tem um debate, é dentro do condomínio Clube 34, dos executivos da Ambev. Então, assim, você falou da indústria nacional. Se você para olhar, a SEDAI é uma empresa estadual e que cresceu 9 vezes só no primeiro trimestre. A SEDAI hoje fecha as contas do Estado do Rio de Janeiro. A SEDAI hoje, eu posso te falar, o meu avô, que é policial militar, que, desculpa o palavrão, ficou com salário atrasado porque o governador Pezão e o governador Cabral são 2 ladrões e não tinham compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria te dizer uma coisa. Sabe quem era secretário de Fazenda do Cabral? O Joaquim Levy, que hoje está no grupo econômico do Paulo Guedes, que está pautando a reforma previdenciária. O Joaquim Levy, que é acionista do Bradesco, que foi da Dilma também. A dona Dilma cometeu estelionato eleitoral.
ela ganhou a eleição dizendo que o Aécio ia fazer e ela virou o Aécio. Entendeu? E é necessário que a gente tenha pés no chão para discutir Brasil. Eu estou te conhecendo hoje, já vi que você é um cara do bem, mas que eu acho que você não compreende o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. O problema do Brasil não é excesso de Estado. Eu não sou daqueles caras que defendem o Estado máximo. Jean Fernandes, vamos lá. Só para concluir, eu defendo o Estado necessário. E o Estado necessário se faz, Vamos óbvio, lá, já faz a pergunta aí. população está no meio disso. Mas é só para fazer um nicho, porque eu fiquei em dúvida, porque você falou que defende indústria, mas aí você entrou numa dicotomia de que a indústria nacional tem que ser estatal. Não. A indústria nacional que eu defendo é a Odebrecht, é a Camargo Correia. Defendo sim, sabe por quê? Porque a Odebrecht fez o aeroporto de Miami. A Odebrecht, só uma coisa. A Odebrecht, só uma coisa, gente, é a pergunta, tempo. só um minuto. A Odebrecht construiu Dubai. Porque, e sabe quem financiou a Odebrecht? A ditadura militar do Geisel. Entendeu? Agora, se você falar assim para mim, num modelo, só para concluir, nos Estados Unidos, vou te dar um exemplo rápido para fechar a pergunta. Nos Estados Unidos, tem um grande, eu não sei se vocês gostam de produtos indústria militar, mas um debate sério de Baixada Fluminense tem aqui o ProSub em Itaguaí, que Itaguaí também é Baixada, e estão fazendo submarino ali do ProSub, a Odebrecht estava ali envolvida e empregando gente da Baixada. Quando você fecha uma empresa, corta contrato, sem sequer fazer uma auditoria séria, você tira o sonho de diversas famílias. A Odebrecht, eu defendo que o Marcelo Odebrecht vá para a cadeia e todo político que pegou dinheiro com o Marcelo Odebrecht, mas a Odebrecht é um patrimônio do Brasil. A Odebrecht é uma indústria nacional, é uma indústria, uma empresa privada, uma construtora, uma empreiteira respeitada no mundo inteiro. É uma construtora respeitada no mundo inteiro. Aí você vai fazer o debate, desculpa ser aqui, pareço meio prolixo, mas desculpa fazer um debate, porque isso é sério. O Brasil é muito amplo, tamo junto, entendeu? Tamo Desculpa, junto. quero pedir até a compreensão do tempo, mas eu acho que é interessante a gente fazer um debate, porque a Lockheed Reed Martin que fez o F-35 Raptor, que é um carro... Não, você não quer responder? Só um minuto, espera aí. Porque se você quer fazer um debate de indústria nacional, só um minuto. Calma aí. Calma, por favor. Não. Calma, por favor, gente. Calma. O debate de indústria nacional, o F-35... Calma, amigo. Calma, por favor. Calma. Não, Por favor, Jean. Não, só para dizer, Jean. o presidente da empresa foi afastado e preso, mas o caça continuou. Então, eu queria saber como é que você defende a indústria nacional se você é contra as empresas do Brasil. Cadê o microfone? Vai ter que ter pergunta, mas pergunta de 1 minuto, poxa. Complicado, gente. Não, calma aí, Thiago. Calma aí, por favor. Calma aí, cara. Caramba, mas segunda vez que me interrompeu, cara. Calma aí, amigo. Deixa ele responder, ele é meu convidado. E depois você vai fazer pergunta. Ele, o rapaz, é meu convidado, eu chamei ele. Depois eu vou fazer pergunta, depois tu fala com ele. Caramba. Tá complicado, hein? Não, olha só. Eu vou responder brevemente, pode deixar. Sim. Não, porque aí, eu sei. Deixa eu falar para o senhor. Ele exagerou no tempo dele, mas se todo mundo exagerar, a gente vai sair daqui amanhã. Então, é um primeiro debate, estamos começando aqui o trabalho. Assim, nos próximos, vamos trazer uma coisa mais complexa. Mas tudo bem, aconteceu, vamos seguir. Respondendo, meu amigo. Primeira coisa, bandido é na cadeia, não importa se ele é mega empresário, se ele é dono da Odebrecht ou não sei lá o quê. Marginal, entendeu? E por que ele é marginal? Porque eu não confio, por exemplo, no Rogério Lisboa ligando para o presidente da Odebrecht falando assim, meu companheiro, isso aí não é o Rogério Lisboa, mas tudo bem. Companheiro, eu preciso construir o porto lá em Mariel, em Cuba. Pegou dinheiro de onde? Eu queria saber de onde a Odebrecht tirou o dinheiro para fazer o porto em Mariel, sei lá. Pegou dinheiro do Estado, pegou dinheiro dos pobres, BNDES. Foi daí que saiu o dinheiro. Que mega empresário é esse, grande empresariado brasileiro, esse empresário aí, nesse caso da Odebrecht, que usa o dinheiro dos pobres para construir os próprios empreendimentos lá no não sei aonde, entendeu? Tu já foi em Minha Casa Minha Vida aqui em Nova Iguaçu? Já foi? Lá no fim do mundo que a SEDAI não tem água? Os moradores de Minha Casa Minha Vida em Nova Iguaçu estavam manifestando contra a SEDAI porque não tinha água. E quem construiu aquele empreendimento lá? Delta, Camargo Correia, Odebrecht, acho que foi a Delta. E aí?
O Romero Jucá. Lembra o Romero Jucá? Com o terreno superfaturado, construído com empreiteiras amigas? É assim que acontece. Cria um mercado competitivo, um mercado de concorrência, que todo mundo chega lá e fala assim, vamos disputar essa licitação de igual para igual, facilmente, tranquilo. Vamos lá, vamos disputar. Ou aquela licitação que é feita com um amigo sei lá, se Ciro Gomes, se não é, quem é que seja. É assim que o Brasil faz, meu amigo. Eu vou lá no seu ouvidinho, tua campanha está precisando de quanto? 10 milhões? 20 milhões? Então, eu sou um mega empresário, sou muito bom, eu sei construir. Claro que ele sabe construir. Quando interessa, ele sabe. Agora, quando não interessa com o dinheiro dos outros, aí é fácil ser mega empresário no Brasil. Gente, alô. Desculpa aí se eu fui ignorante com alguém aí, mas acontece. Acontece. Agora a pergunta para o Matheus, quem vai fazer? Vai ser o amigo ali ou a menina do MBL? Depois o amigo vai fazer a pergunta e o rapaz aqui que está de cachecol vermelho vai fazer a pergunta para o Carlos Eduardo. Nós precisamos ser rápido. Tá, cara. Tá. Vem, por favor, mesmo. Pode deixar. Boa tarde para todo mundo. Matheus, você falou muito sobre a questão de taxar 1% mais rico. Então, se eu sou esse 1% mais rico, na sua opinião, eu sou obrigado a investir, né, num regime de obrigatoriedade, independente da forma como eu alcancei esse dinheiro, na minha meritocracia. Tá? Então, assim, eu queria saber se você concorda com essa ideia meio ditatorial, ditadora, de se eu sou 1% mais rico, eu sou obrigada a investir meu dinheiro. E uma outra coisa que eu gostaria de saber, que você também falou sobre dar exemplo, sobre a questão do patriotismo e tal. A gente está vendo toda essa questão da reforma da Previdência e vários deputados abriram mão. Eu gostaria de saber de você se isso de fato, assim, ser exemplo, né? Abriu mão da aposentadoria especial. Só que do seu partido PDT, que não é favorável à reforma da Previdência, 15 deputados não abriram mão da aposentadoria especial. Gostaria de saber se é fácil falar contra, mas quando você está do outro lado, sendo beneficiado. Quando a gente faz uma política pública, ela não é feita em exceções. Ela é política pública do português, é para todo mundo. Então, isso serve quando a gente taxa uma renda, é de todo mundo que tem a renda. A regra no Brasil tem exceções, o cara que ganhou na loteria, o cara que conseguiu montar uma empresa e ficou milionário, mas a regra no Brasil, que eu disse para uma pessoa sair dos 10% mais pobre para chegar na renda média, ela leva em torno de 9 gerações, que são 225 anos. Isso segundo a OCDE. Então isso mostra que não foi uma questão pura e simples do empreendimento, do empreendedor, que a gente tem que valorizar e a gente tem que também respeitar o 1% mais rico. Mas o 1% mais rico, proporcionalmente, ele gasta 30% do seu salário com imposto e 70% com compras, que boa parte é imposto, inclusive muita parte é imposto, e a outra parte ele poupa. E o pobre, pelo contrário, ele gasta praticamente tudo que ele ganha, dificilmente o pobre poupa, e quando poupa pouco, porque ele ganha pouco, logicamente. Então não é uma questão ditatorial, porque quando uma pessoa trabalha e ela dá boa parte do que ela trabalha para o empresário, o que chamam lá os marxistas de mais-valia, isso não é ditatorial, porque o empresário ele tem a sua empresa e tal, e você tem que dar uma parte do que você produziu para ele, porque ele é o dono. Mas para o Estado também é uma relação de equalizar a relação de capital, sociedade e mercado. Quando a gente tem a equalizar a questão de capital, sociedade e mercado, a gente consegue equalizar com o Estado. Outra coisa, sobre a aposentadoria especial, direito adquirido pela Constituição, você não pode tirar direito. O governo não pode tirar um direito que você adquiriu antes. Então, eles tinham isso. Agora, sobre os novos deputados, em 2013 foi corrigido. Então, o teto sobre o servidor público, ele vai de 5 mil, 6 mil reais. O teto. Eles que entraram a partir de 2013. E nós somos contra a reforma da Previdência, porque a Previdência foi superavitária até 2017. Então, as pessoas que... Então, até em 2013, as pessoas que entraram em 2013, antes de 2013,
elas tinham uma previdência superavitária. Então a gente vai fazer um debate anacrônico. O que é anacronismo? Anacronismo é você comparar coisas a partir de épocas e conjunturas diferentes e dizer que é a mesma coisa. Então a questão hoje é o seguinte: a reforma da Previdência tem que... Vamos lá, Matheus. Desculpa, gente, mas a reforma da Previdência, a Previdência é deficitária por uma questão de produtividade, não é uma questão por salário. E o servidor público, que ganha pra cacete aposentado, tem um teto de R$6.000. Então é isso, gente. É 2013, é uma lei. Então, assim... Tá ok. Gostei da sua camisa. É o seguinte, eu vou te fazer a pergunta primeiro, porque eu não sei se eu vou ter, eu queria fazer 3 considerações no final e eu não sei se eu vou ter tempo para isso. Você diz que a reforma da Previdência, tal como ela está posta hoje, é para equalizar ricos e pobres. Só que na aposentadoria pública nós temos o INSS, mas nós temos também os regimes especiais, que são regimes de militares, juízes, políticos. Esses não vão ser mexidos por essa reforma da Previdência que está aí. Como é que você fala que vai equalizar, quando, na verdade, você vai acabar mantendo os privilégios desse governo Bolsonaro, não do PT, o governo que foi eleito agora, em 2018? Eu queria fazer 3 considerações, não sei se eu vou conseguir. A primeira, eu acho que, assim, até uma crítica à plateia, porque eu vi que foi uma hora que todo mundo bateu palma. Poxa, vocês acham que quando uma pessoa chega e fala, brada, qualquer coisa relacionada à bandidagem, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e tal, e que tem que ir para a cadeia, poxa, pensa só, é complexo. A gente tem um país que tem crime organizado, a gente tem um país que tem milícias, a gente tem um país que... Beleza, eu só vou concluir essa consideração. Nós temos um país que tem também problemas relacionados à polícia em todos os níveis. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. A gente não vai acabar com esse problema agora. Então, não é bandido bom, é bandido morto. Eu não defendo bandido morto. Eu sou um cara pró-vida, um cara da vida. Eu defendo que o cidadão defenda sua propriedade. Eu defendo vida, propriedade e liberdade. Sou um liberal. Então, se um cara entrar na minha casa, meu amigo, a casa é minha. Não tem esse papo, não. Pulou meu muro, você está achando que são o quê? Megas traficantes que perturbam o trabalhador iguaçando todo dia? Não, meu amigo, é 2 caras numa moto. O crime... Calma aí, gente. O crime existe em toda a camada da sociedade. Sim. Lá na Zona Sul tem um cara que desvia verba. Qual foi a primeira parte da pergunta? Sim. Eu acho que... Eu discordo, discordo do Bolsonaro, nesse caso. Eu acho que os militares deveriam entrar numa reforma da Previdência mais agressiva do que está. Achei muito branda. Entendeu? Criou novas carreiras, mas essa reforma dos militares é lei complementar e vai ser debatida depois. Aí o PDT, o juiz não. Juiz é judiciário, então no caso é PEC. Juiz não está entrando. Gente, calma aí, mas gente. tudo bem. Então eu acho que assim, os militares devem sofrer uma reforma melhor, mais elaborada, entendeu? Combatendo privilégios também, diminuindo o déficit deles, achei brando, mas isso vai ter sido debatido em lei complementar. Eu acho que é um debate posterior. Agora a gente está em Previdência. E esse negócio do bandido aí, meu amigo, não sei não, cara. Eu acho que você tem que andar mais uma Nova Iguaçu, ficar num ponto de ônibus aqui para você ver o que é bandido mesmo. Eu não vejo grande bonde, a maioria do bandido aqui. Eu não estou falando de porte de armas, estou falando do cidadão comum que é assaltado. Ele é assaltado pelo Estado, que rouba ele, que nem um amigo aí pelo Odebrecht, é assaltado por um cidadão portando uma pistola, um 38, alguma coisa. Esse cidadão que eu estou preocupado. E eu acho... e é isso que acontece. Então, se não tem solução para isso, eu também não vou virar as costas. Então, meu amigo... A sua defesa começa por você, a sua defesa começa você cobrando o Estado, e é assim que a gente faz segurança pública. Cidadão, Estado, todo mundo se ajudando. Se matar, meu amigo... Calma aí, gente, calma aí. Só para concluir, o cidadão brasileiro só tem 2 opções na vida. Ligar para a PM Nova Iguaçu, que demora uns 40 minutos, ou morrer na fila do ônibus ali, tomando um tiro na cara. Né? Já ligou para a PM aqui? Então esse é o meu problema. A última pergunta para o Matheus, para fechar, e depois considerações finais. Vamos lá. Pode. Com certeza. Tinha uma série de questões para colocar, mas eu quero ir aqui num gancho. Matheus, seu nome, né?
a reforma da Previdência é um negócio extremamente sério. E eu vou no teu gancho de miojo. Bacana. Né? Quer dizer, eu sou um cara de sala de aula, sou um cara do Japeri, que eu moro aqui em Comendador Soares, e sou um cara dos bares, que eu também sou filho de Deus, não me permite o uísque, eu vou para a cerveja a R$2. Né? Então, enfim, o que eu tenho visto, tanto em sala de aula com meus companheiros, né, o que eu tenho visto no Japeri, que eu tenho visto nos bares, que pouca gente entende sobre o que é a reforma da Previdência. Tem debates todo dia, a Globo News, a Globo, tal, e a gente não chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. A gente falou aqui em números, né? Quer dizer, bilhões, trilhões, Odebrecht e tal. A população desconhece isso. A sociologia prova isso. Foi um elemento, uma disciplina criada como forma de domínio, hoje ela repensa a sua posição, mas é os dados que os grandes ricos da sociedade têm. A partir dessa sociologia, ela sabe das divisões religiosas, ela sabe dos índices de educação, então é de fácil domínio. Hoje, o Brasil, de dimensão continental, é de completo fácil domínio devido à falta de conhecimento e de informação. Então, para não me alongar, eu queria, assim, em termos de números, se perguntar a cada um de quantos trilhões a gente falou aqui hoje, ninguém vai saber lá fora. Ninguém, nem eu. Eu entendo muito do preço do miojo, e do preço da cerveja, da passagem do trem, e de quanto eu ganho no meu trabalho. Então, o que acontece? Eu queria que vocês dois pensassem, e aí acho que está faltando sensibilidade. E às vezes vocês caem, enquanto debatendo, para um campo de deboche, que é só de vocês dois, ou de algumas tendências que ficam na plateia defendendo X ou Y. Então é o seguinte, pense na gente, trabalhadores, que não temos ideologia, que não somos filiados a político nenhum. Né? Quer dizer, e nós somos donos da nossa própria vontade. Aí não é Ciro, não é Moro, não é fulano, não é outro. Não, enfim, é a classe trabalhadora. Concluindo, estamos diante de uma disputa de classe, uma guerra completamente declarada. Quem vai ficar com quem? Né? Quer dizer, é uma disputa de classe declarada. E aí salve-se quem puder. Salve-se quem puder. E aí os pobres estão do lado mais complicado dessa relação. Eu queria perguntar a vocês dois, sem a questão partidarista, sem a questão ideológica de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou qualquer coisa, se existe esquerda, se existe extrema-direita no Brasil, eu acho que existe o rico e o pobre, por que não acordarmos na possibilidade de um referendo para que essa população compreenda aquilo que ela está sendo jogada? Não é de emergente isso, tanto para o MBL, tanto para vocês do PDT, de emergência isso? Por que o MBL, que é uma força que tem a mídia, não puxa isso até para dar a chance de nós, trabalhadores, conhecermos aquilo que estamos sendo metido? Porque letra de capitalização, todo mundo lembra, que eu sou um pouco mais velho que vocês, do que foi a cadeia de poupança Delfim, o que foi o Mongeral, aonde as pessoas caíram, o que está acontecendo no Chile. Então a gente tem que ter cuidado, porque a barbárie não vai vir para quem defende ideologicamente, não, vai vir para todos. Um abraço. Pode mandar, depois que falar, revezar, né? Tá. Bom, excelente pergunta, qual é o seu nome, desculpa? Paulo, excelente pergunta, Paulo. Como eu defendi mais cedo, acho que o referendo é muito necessário, não só para a gente escutar a população, mas para fomentar um debate público e amplo. Eu acho que ser político é ser amplo, de amplitude mesmo com a população, que é partidária ou não, mas, como eu disse também no início, a pauta da Previdência é uma pauta que atinge os mais de 200 milhões de brasileiros, sendo ricos, classe médias ou pobres, mas a gente tem que entender qual é a questão mais sensível do povo mais pobre, e até da classe média, que são os mais vulneráveis. Então, enfim, eu acho que a reforma da Previdência, eu defendo até a possibilidade de uma reforma da Previdência. Primeiro, ela tem que ser debatida junto com uma reforma tributária que pare com esse esquema de transferir renda dos ricos para os mais pobres, do Estado para os mais ricos, uma reforma tributária que consiga equalizar, que dê competitividade para o Brasil no seu empresariado, e que esse empresariado evoluído e que os trabalhadores com seus direitos consigam sua emancipação econômica pelo trabalho.
que o trabalho dignifica. Então, eu acho que é muito importante isso. O debate de reforma da Previdência tem que acontecer junto com a tributária e não podemos cair em não podemos cair em sonhos, em truísmos audíveis para a população, que dá uma noção muito grave nossa de Brasil. Somos um país que foi colonizado por mais de 300 anos. Fomos um país que é roubado, saqueado tanto pelos políticos, mas também sobre as perdas internacionais no mercado global, que a gente tem que estar integrado sim, mas a gente tem que estar integrado no mercado global de cabeça para cima. E é isso, levar a autoestima da nação, sem nenhum preconceito, sem grandes radicalismos, mas com responsabilidade e de acordo com a história do Brasil. Essa questão do referendo eu acho importante, acho interessante. Mas se tudo for referendo, que é um soviet, não sei o que você está falando, esse mundo de luta de classe, rico contra pobre, eu estudo isso desde a escola, desde que eu tenho 10 anos de idade, rico contra pobre, eu só vejo o quê? O Estado me acharcando. Eu estou dificilmente pobre. O Uber fez o pobre andar de táxi, meu amigo. Pergunta para o pobre aqui quando ele andava de táxi. Era quando comprava uma televisão, assim, era um evento na nossa rua. Chegava a pessoa no táxi, comprou uma TV. O Uber fez o pobre andar de táxi. O Uber é um mega empresário bilionário americano e tal. Então, não entendo referendo. Então, imagina, toda vez que tiver uma discussão importante para o país, a gente tem que ir lá, na urna eletrônica, votar sim, votar não. Votar sim, votar não. Reforma da Previdência, sim, votar não. Então, para que Congresso? Para que Legislativo? Para que Senado? A gente cria um grupo no WhatsApp, todo mundo decide, faz uma enquete no Facebook e decide o Brasil assim. Entendeu? Talvez num mundo lá, muito lá atrás, isso tinha um sentido, tinha uma necessidade, mas nós já temos uma democracia estabilizada, nós temos uma Constituição, temos um Supremo que, meu irmão, dá muita tabelada lá, muita canelada maluca, entendeu? Mas fazer o quê? Temos democracia, temos instituições, as instituições funcionam. Se for levar tudo para o popular, a gente já começou na escolha popular, que foi qual? Escolhemos deputado federal, escolhendo senador, escolhendo vereador, prefeito. Entendeu? O povo já fez essa escolha, já referendou quem ia os representar. Então, além dos representantes, nós vamos lá também nos representar. Não vejo hoje, 2019, está com essa questão tão assim clara, porque a gente tem uma luta de classe contra o opressor, o oprimido, o proletariado e por assim dizer. Então, para a gente que está aqui decidindo a reforma da Previdência, um dia a gente foi na urna e decidiu quem ia representar a gente. Eu discordo muito do sistema eleitoral, acho que não é representativo. Podia ser distrital, eu votar no cara mais eleito de Austin, no cara mais eleito de Cabo Sul, o cara mais eleito do lado do Bairro Botafogo, Corumbá, Tinguá. Aí sim, a gente teria uma representatividade real. Não é, infelizmente. Mas esse discurso vem muito da esquerda de referendo, novamente, estudo de desarmamento está aí, ó. Todo mundo votou contra. O governo foi lá, estou nem aí. É assim que vai ser. E foi. Gente, agora... Fala, Ningão. Gente, agora as considerações finais do Matheus e do Cadu. Vamos lá, Matheus. Quero agradecer o Matheus que veio aqui, lá de Jacarepaguá, e agradecer o Cadu também. Mora onde, Cadu? Bairro Botafogo. Depois da bossa ali, tive a namorada ali uma vez. Muito bonita. Entendeu? Muito obrigado por vocês terem vindo. Considerações finais, Matheus. Gente, obrigado aí por sábado de manhã, discutindo reforma da Previdência na escola, irmão. Pô, estamos todos nós de parabéns. A politização é um processo de emancipação do povo. E quando eu digo povo, somos todos o povo brasileiro, sem preconceitos. A reforma da Previdência, para mim, é uma pauta muito importante. Eu acho que, por exemplo, a questão do referendo, o referendo ele não tem que ser a palavra final, mas é só uma forma de fomentar. A gente não tem que ter medo de botar o povo no debate, a gente não tem que ter medo porque a gente elege um deputado e esse deputado fica 4 anos fazendo o que bem quer. Eu acho que o povo tem que participar, o deputado tem que ter outro seu papel de deputado, ele ganha para isso, ele trabalha para isso, mas o povo, ninguém tem que ter medo do povo, desconfie de quem tem medo do povo. Então, a reforma da Previdência é uma pauta importante, existe um déficit na Previdência, mas temos que saber por que existe esse déficit na Previdência e como essa reforma, na desculpa de levar o Brasil, como sempre o país do futuro, levar o Brasil para os anos 20, antes da Revolução de 30. Então, pensando, aí eu vou já puxar para a minha
corda partidária, irmão, mas pensando na Revolução de 30, do grande presidente Getúlio Vargas, que refundou essa nação, que deixou de ser uma grande fazenda e se tornou uma nação que teve indústria nacional, em que todos ganharam, o empresariado ganhou, a classe média ganhou e os trabalhadores ganharam, e agora a gente pensar, claro, no Brasil de hoje, não no Brasil de 30, pensar essas possibilidades de elevar a nação, elevar o padrão de bem-estar do povo brasileiro, custe o que custar, sem radicalismos, mas com um propósito, emancipar o nosso povo. Então, a reforma da Previdência, a Previdência Social, a Seguridade Social é um direito do povo, é uma vitória do povo de evitar que fiquem na masmorra mais do que já estão. Então, é pelo esse povo que corre o risco de ficar desempregado, que declara 9 meses em vez de 12, Vamos lá, Matheus. em média, em nome desse povo que trabalha e está desempregado, em nome dos empresários do Brasil, que também estão fechando suas portas, temos que pensar um Brasil novo, um Brasil que seja responsável, que não, em meio de uma crise, use o medo do povo para retirar direitos. Então é isso, Vamos gente. lá, Matheus. Nova Iguaçu era uma grande fazenda. Grande latifundiário. Laranja, 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 laranja. Era assim. Quando minha mãe veio morar aqui, ela contava essas histórias, que era matagal, matagal, matagal. E era isso. E comprou uma casinha, minha mãe trabalhando muito, vindo do analfabetismo, comprou. Ela e meu pai nordestino, ela é indígena, compraram lá, me deram toda a educação possível. O investimento da minha família foi nos filhos. Esse é o investimento que todo pai faz. Hoje, Nova Iguaçu tem 68% no comércio, ou seja, o empreendedorismo é a base da nossa cidade. O meu sonho para essa cidade aqui é que todo mundo possa viver e trabalhar aqui. Tem que pegar a Dutra, tem que descer para o Rio 5 da manhã, 4 da manhã. A reforma da Previdência é importante, pela redução, tudo já foi falado aqui, não vou me alongar muito. Nós do MBL defendemos o indivíduo. O indivíduo, você, cidadão comum, que paga seu IPTU, que paga imposto. Eu não quero que a prefeitura se meta na sua vida, que você tome conta da sua vida. Em Nova Iguaçu, por exemplo, tem regulamentação de food truck. Se você abrir um food truck, tem que ter toda uma legislação fiscal que você tem que passar para vender cachorro-quente. Entendeu? Nova Iguaçu é assim. Nova Iguaçu tem lei de mototáxi, ou seja, você tem que ser cooperativado para pegar um mototáxi. Você não compra uma moto, vai trabalhar e ganhar seu dinheiro. Não, tem que passar por toda uma regulamentação. Isso gera desemprego, isso gera problema, e o vereador está lá. O vereador está lá fazendo o que sempre faz. Causa um buraco, olha, estou aqui tirando uma foto, tapando o buraco aqui na rua. Que legal, eu estou pagando, estou nem aí. Tinha que tampar buraco mesmo, meu irmão. Entendeu? Vereador aqui é tudo assim. Aí você vota no cara que troca a tua lâmpada, no cara que tapa o teu buraco, entendeu? Aí ele vota lá pelo aumento de IPTU e vem R$50 a mais, como está vindo todo mês. Por quê? Porque você que é indivíduo, ninguém pensou em você. Eles pensaram num coletivo de 11 vereadores, num coletivo de prefeitura, o coletivo foi lá e atacou o indivíduo. Então é isso. Os 3 princípios básicos do MBL sempre serão vida, liberdade e propriedade. Sempre que você tiver esses 3 conceitos valorizados no Brasil, você empodera o pobre, você empodera o indivíduo. É empoderando o pobre, é empoderando o indivíduo, dando opção para ele escolher, dando liberdade para ele empreender, que o Brasil cresce. Não foi um grande Estado que construiu o cidadão, é o cidadão que constrói o Estado. Muito obrigado. Aproveita e curte o MBL Nova Iguaçu, Cadu MBL. Tamo junto, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí. Tamo junto, muito obrigado. Tenha um ótimo sábado. Vamos tomar um gelo que eu estou precisando hoje. Calma aí. Agora as minhas considerações finais. Muito obrigado para a TEB ter vindo. Muito obrigado, diretor Robson. Cadê ele? Muito obrigado. Agora pode dar palma. Muito obrigado, Thiago, meu amigão. Isso aqui para mim é um sonho realizado. Vai ser o primeiro de muitos, entendeu? Galera, só peço uma coisa para vocês, todo mundo. Vão lá no YouTube, Robson Dávila. Se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo e ative o sininho e mostre para seus amigos, entendeu? Esse vídeo aí em breve vai estar lá no meu canal YouTube, Robson Dávila. Muito obrigado mesmo e é o primeiro de muitos. Valeu, galera. Tamo junto. Uou!